Você tá vendo essas imagens aí na tela? Talvez você já saiba do que se trata. Porém, sabendo ou não, o que essas imagens que passam? Qual o tipo de sensação você tem olhando pra elas? Bom, uma coisa que dá pra afirmar com certeza é que essas imagens contam uma história. Você pode nunca nem ter ouvido desse desastre que tá ocorrendo. Porém, ao olhar essas imagens, você passa a ter uma certa noção, né? Bom, essas fotos foram tiradas em alguns bairros de Maceió que foram evacuados porque eles estavam literalmente afundando por culpa da empresa Braskem, ou Braskem, que organizava a extração do sal gema em larga escala na cidade. Ao longo dos últimos 4 anos, bairros vêm sendo evacuados porque as estruturas começaram a ruir. Casas, apartamentos, condomínios que moravam famílias felizes vivendo seu dia a dia foram abandonados e suas entradas de janelas foram concretadas com a vaga possibilidade de um dia os seus moradores retornarem para os lugares que passaram a vida inteira vivendo. Não precisa nem mesmo possuir escrita nas imagens que você viu para entender que aqueles locais foram abandonados e que os lugares onde um dia guardaram a história das pessoas que ali moravam hoje contam apenas com destruição, abandono e tristeza. Um cenário que, se fizesse parte da ambientação de um filme ou série pós-apocalíptica, não seria surpresa. Essas imagens mostram como o interesse de grandes empresas e do Estado vem há muito tempo sobrepondo a população. Outros exemplos são as histórias dessas fotos aí. Porém, eu também trouxe essas imagens aqui para fazer um gancho para o assunto do vídeo de hoje, que é um artista que faz pinturas digitais que passam histórias que, à primeira vista, parecem ser apenas pinturas de histórias retrofuturistas, distantes da nossa realidade. Mas que ao descobrir a lore dessas pinturas você acaba percebendo que talvez essas pinturas não estejam tão distantes da realidade assim. Simon Stålenhag é um artista sueco nascido em 1984 que faz pinturas retrofuturistas pós-apocalípticas, baseadas muitas vezes em locais nostálgicos da Suécia. Esse artista atualmente tem 4 artbooks financiados coletivamente via Kickstarter, e eu vou falar de uma sinopse de 2 histórias dele. Mas sem mais delongas, vamos apresentar os artbooks dele que serão relevantes. O primeiro artbook dele se chama Tales from the Loop. Ele conta a história de uma Suécia alternativa dos anos 80, onde um acelerador de partículas monstruoso capaz de distorcer a realidade chamado The Loop é construído em um mundo que está tendo revoluções tecnológicas muito rápido, existindo naves voadoras e robôs gigantes andando por aí. Acontece que o Loop começa a mudar seus arredores e começa a trazer seres de outras épocas para o presente. Isso mostra como essa máquina gigantesca está trazendo mudanças eternas para os ambientes ao seu redor. A sua continuação, Things from the Flood, é como se fosse acordar do sonho que era a obra anterior. Ela se passa na década de 90, onde as crianças que apareciam na obra agora são adolescentes. E mesmo o Loop estando supostamente desativado, a devastação e ocorrências estranhas causadas por ele não pararam. Nela ocorre uma inundação sem aviso prévio. Devasta a cidade e o governo muda as famílias para áreas mais urbanas e longe do Loop. Em prédios sombrios, edifícios massivos e verticais e impessoais. As paisagens estão lotadas de mascotes sorridentes e paredes pintadas de forma a simular mais vida naquele local sombrio. E de quebra também apresenta gigantescos anúncios em neon no céu, fora robôs descartados. E o que dá nome a esse artbook são as coisas estranhas que saem e ocorrem nas áreas alagadas. Androides extremamente avançados em humanos e o mais perigoso. Carne começa a crescer em objetos mecânicos como robôs ou só objetos triviais mesmo, como rádios, tornando essas coisas orgânicas. Isso vai piorando ao ponto de novas criaturas surgirem a partir dessa mistura. Outro artbook dele se chama The Electric State. Conta a história de uma garota e de um robô em um Estados Unidos pós-apocalíptico que, assim como o artbook anterior, tem tecnologias em um nível muito além do que vemos na nossa realidade e possui uma tecnologia de realidade virtual que prende as pessoas, onde muitas morreram ou entraram em estado vegetativo por conta dos Neurocasters, o nome dessa VR desse mundo. O artbook é basicamente um road movie, só que livro, né? Onde os dois protagonistas estão saindo do deserto Mojave e indo em direção à costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. E várias coisas aqui são parecidas com artbooks anteriores, porém neste não tem dinossauros. Na verdade, o que esse artbook testa mais, além da premissa da realidade virtual, são os anúncios em excesso. Robôs de mascotes de empresa que o nome não importa por todo lado. E depois os protagonistas avançarem um pouco na viagem também mostra muito resquícios de uma guerra não nomeada que durou 7 anos. Embarcações, naves e meios de locomoções colossais abandonados jogados no meio das paisagens, roubando a cena e ao mesmo tempo se tornando parte da paisagem. Primeiro eu gostaria de falar sobre alguns aspectos da arte dele e como esse cara é um monstro nas pinturas. Para começo de conversa eu gostaria que vocês entendessem um conceito: composição. Quem trabalha com alguma área da artes visuais talvez já esteja habituado com esse termo. Mas o que é isso? Composição é arranjo que você coloca os elementos em sua imagem para deixá-la interessante, seja uma pintura, um desenho, uma fotografia. Quando você vê uma imagem bonita, você acha que aqueles elementos estão organizados daquela forma por acaso? Não. Tem que ter toda uma reflexão de como você vai dispor e a forma com que os olhos vão percorrer a obra. Eu falei disso porque esse cara é um monstro na composição. E eu sei que quesitos técnicos da pintura dele também são muito boas, e algumas delas você demora um pouco para perceber que é uma pintura e não uma foto. Mas ele trabalha muito bem as suas composições. Ele sabe o momento exato de uma cena para pintá-la. E as composições dele contribuem para as mensagens que ele quer passar. Coloca uma figura gigantesca no horizonte ou no céu, no meio de uma atividade cotidiana para mostrar que está se tornando trivial ou comum. Paisagens que seriam como qualquer outra paisagem bonita, só que com algo não natural inserido como se fosse natural. Robôs enormes com rostos estranhamente familiares, mas ao mesmo tempo tão genéricos. Coisas com aparência infantil e amigável
tamanho, porém com elementos que os deixam surreais e assustadores, como o próprio tamanho e peças faltando. Parece surreal, mas ao mesmo tempo estranhamente familiar. E também é impossível não reparar em como ele masteriza os fundamentos do desenho e pintura. Pinturas que mais parecem fotos. Ele aproveita a composição que fez, e o fato do nosso olho não conseguir ver coisas muito pequenas na tela, e não detalha coisas que não precisam detalhar. Por exemplo, coisas muito ao fundo, detalhes muito pequenos, ou coisas que não são o foco da imagem. Ele resume com poucas pinceladas, mas o que precisa ser detalhado, ele detalha. Outro ponto interessante é a perspectiva. É muito difícil desenhar e pintar coisas gigantes de uma forma que fique realista igual ele faz, e também de uma forma opressiva e às vezes até assustadora do jeito que ele faz. Porém, a perspectiva age em coisas gigantes de formas muito únicas, e obviamente ele sabe muito bem como representar isso. E além dele desenhar muito bem perspectiva linear, um dos segredos dele é a perspectiva atmosférica. E o que é isso? Bom, pode parecer que entre seus olhos e algo muito longe no horizonte não tenha nada obstruindo sua visão, né? Afinal, você está conseguindo ver aquela coisa no horizonte, né? Na verdade, não é bem assim. Na verdade, é assim algo que quanto mais longe fica, mais obstrui a visão. E o nome disso é atmosfera. Acontece que quanto mais longe o objeto está no seu campo de visão, obviamente menor ele fica. Então o objeto tem que ser grande para ele aparecer no seu campo de visão, mesmo muito longe. Mas fora essa questão, quanto mais longe, mais azulado ele vai se tornando e menos definida a silhueta dele fica. Vai virando borrado e azul, por causa da atmosfera novamente. E é óbvio que se o dia estiver nublado ou nebuloso, o objeto não precisa nem estar muito longe para ir perdendo sua silhueta. E ele usa e abusa disso, de névoa e da perspectiva atmosférica. E quando se usa névoa demais numa pintura, se um objeto emite luz, a coisa mais visível nele será a luz emitida. E isso somado ao fator do objeto se tornar uma silhueta escura, torna os objetos com uma aparência de que aquilo é realmente grande e assustador. Suas pinturas são recheadas de paletas e composições opressivas, como já vimos antes. Os elementos de sci-fi saltam aos olhos, e mesmo sendo coisas que a gente nunca viu no nosso mundo, naqueles mundos, aquelas coisas são triviais. Afinal, o que as pessoas comuns podem fazer a respeito daquelas máquinas e robôs gigantes? No máximo fugir se eles apresentarem algum perigo, e às vezes nem isso é possível fazer. A enxurrada de anúncios de marcas das formas mais diversificadas possíveis nas grandes cidades e até nas paisagens, não permitindo que as pessoas tenham liberdade de decisão. É a falsa sensação de liberdade, onde parecem existir diversas opções no mercado, mas poucas delas você realmente precisa. Afinal, os anúncios não são de marcas de alimentos saudáveis e nem de objetos necessários para a sobrevivência, mas sim de marcas gigantescas de alimentos industrializados ou de produtos que no fundo você nem precisa mesmo. Nessas obras citadas, algo incomum acontece. As coisas vão mudando gradativamente, e as pessoas são forçadas a se acostumar com uma realidade que elas não escolheram. Quando acontece desastre, você perde tudo que um dia já teve, sem recuperar nada, e te realocam para novas moradias. E você segue sem escolha alguma, porque empresas enormes querem lucrar mais. No começo é apenas uma coisa ou outra se habituar. Quando você menos espera, tá tudo diferente. E não é apenas você que tem que se habituar com as mudanças. A fauna e a flora vai mudando, quando não são totalmente destruídas. Em The Electric State, em determinado momento na linha do tempo, uma tecnologia originada da guerra é popularizada e se torna mais acessível para as pessoas. Uma tecnologia muito revolucionária, podendo até mesmo ser considerada um breakthrough, uma palavra em inglês que significa algo como uma descoberta repentina que muda paradigmas. Estes são os Neurocasters. Segundo membros do Reddit oficial do Simon, é algo que transmite sentimentos e ideias diretamente à sua cabeça. É uma tecnologia que serve para muitas pessoas como um refúgio do mundo opressivo do artbook, um local diferente da realidade com um caráter viciante e aos poucos se tornando essencial para muitas pessoas. Os Neurocasters foram ganhando cada vez mais espaço. A fuga da realidade aos poucos se mesclou com ela sem as pessoas perceberem. Elas ficavam totalmente dependentes deles. Gradualmente as pessoas foram perdendo suas individualidades. A rede ditava seus interesses e suas decisões. As pessoas foram sendo alienadas pela rede. Para não olhar para os problemas exteriores, eles permaneciam dentro dela. E antes que as pessoas tivessem a chance de perceber a situação, elas já estavam sendo manipuladas através dessas máquinas que ficavam presas às suas cabeças. Ligadas a seres gigantes, sendo por fios ou não, as pessoas perderam suas vontades e sonhos em prol de estruturas e robôs gigantescos que ditam onde essas massas irão. Não precisa nem ser muito astuto para entender os paralelos das obras dele com a vida real. E eu acho que vocês já entenderam bem. O sistema no qual as pessoas vivem vai se aproveitando da impotência delas e vai explorando cada vez mais, até a última gota de suor e sangue da população. E para mantê-los nos eixos, o sistema vai te inundando de propagandas para fazer você acreditar que a culpa de você não estar feliz com a sua vida é sua. Seja motivado por coaches dizendo que você não trabalha o suficiente, seja por não ter comprado um produto milagroso, não ter começado a investir em uma fonte de dinheiro fácil, seja por comparar o próprio corpo com o corpo de outras pessoas. E é nessas mentiras que, assim como nas obras de Simon, o sistema vai fazendo as pessoas continuarem aceitando tudo de cabeça baixa e adoecendo por conta de padrões de corpo e de vida inalcançáveis. Enquanto isso, a sociedade caminha calmamente por terrenos cada vez mais instáveis, até o inevitável abismo. E quando o mundo inevitavelmente mudar, você vai ter que se adaptar sem reclamar.
Pra concluir o vídeo, eu gostaria de dizer que os irmãos Russo, sim, aqueles que faziam filme para a Marvel, compraram os direitos para produzir um filme do artbook The Electric State em 2019. E a previsão de estreia desse filme é para 2024 ou 2025, e isso me preocupa um pouco. Eles são diretores ruins? Não necessariamente. Eu acredito no potencial deles de fazerem algo legal. Afinal, Guerra Infinita e Ultimato foram filmes dirigidos por eles, e são filmes muito bons. O que me preocupa é que eles fecharam parceria com a Netflix para produzir esse filme. E apesar do orçamento ser bem recheado, eu cheguei até a ver que é o maior orçamento de um filme da Netflix, me dá um pouco de medo. Já que os filmes da dona Netflix ultimamente têm todos saído com uma cara genérica, e com aquele ar de filme da Netflix mesmo, sem ser nada muito inovador. Mas The Electric State exige ser um filme muito mais focado no lado artístico da parada, e não deveria ser um dos 80 filmes fast food da Netflix que saem todo ano. Me preocupa mais ainda é ter a Millie Bobby Brown e o Chris Pratt no elenco. Porém também teremos Giancarlo Esposito, então eu acho que a gente venceu, né? Bom, eu acho que não.